angular no ponto que tu tá trabalhando, entendeu? Tá. Essa é uma das regras de diferenciabilidade. Então, eu derivei a função, daí eu igualei essas duas em tipo, ficou com o resultado de PQ mais E mais Q vezes 1 sobre E a 6 é igual a 34. Daí depois eu igualei no Quando você jogou t igual derivado. a 6, você achou 34, entendi. Tá aqui as contas? Não são suas. Não, não são minhas. Eu posso Cadê o fazer uma foto 34 para aqui também? mostrar. Tá meio desorganizado isso aqui. Eu, como professor, odiaria corrigir essa prova. Nossa, que lixo. Se tu quiser enviar, pode ser. Deixa eu avaliar o que tu fez. Ou eu refaço aqui, também não tem problema. Eu queria ver se está certo o que eu fiz. Uhum. Vamos ver. Bem, vai me explicando aqui. Aqui você jogou o valor 6. Isso, E aqui 34. deu 34, beleza. E Uhum. daí você afirmou que essa coisa aqui, quando jogar 6, também tem que ser igual a 34. Tá bom. E aqui apareceu 11. Em algum lugar você achou o valor 11. Não, aqui depois, embaixo eu fiz um negócio da derivável dos dois. Uhum. Menos 11 é igual a... Ou melhor, 11 é igual a e elevado a 6. 11 vezes e elevado a 6 igual a quê? Perfeito. Daí você jogou isso aqui. De Mas uma tá certo simples que eu derivei continha. a função de baixo, que a derivável, a função de baixo é igual a Q vezes T menos T, Q E mais Q elevado a e menos T. O P é constante. é Bem, se esse constante de pontinho for zero. um sinal de menos, sim. E Se esse ponto onde eu estou passando a mão aqui for um sinal de menos, na verdade, você está certo. um sinal de menos isso. Isso. Daí aqui você simplificou. Perfeito, nota 10. Isso mesmo. E pronto, né? Daí você. Ó, só não recomendo que você faça assim as coisas, tá, cara? Porque tá bem ruim, assim. Tu colocou uma conta que vem depois, em cima da que vem antes, não faz sentido. O professor pode ser que desconte por, né, não ter paciência de ficar lendo essas paradas, não. Daí você acha P23 aqui. Perfeito. Se o programa pedir era P aqui, feito. Mesmo. Vamos ver. Próximo. Estava aberto aqui. E qual que é a próxima pergunta? Deixa eu baixar. O próximo arquivo aqui, eu acho. Sim, sim, sim. Caso você não tenha conseguido calcular PQ, ainda assim você conseguiria fazer os itens a seguir. Mostre N, de fato, é decrescente. E aí, você conseguiu fazer isso? O que eu entendi essa questão, mas que tem que tipo, demonstrar que a função é decrescente para todo t maior que 1, né? É o que o programa pede. E aí, o que você faz para isso? Você conseguiu ou não conseguiu fazer? Tem que substituir, então, tem que substituir o t por 1 e mostrar que dá negativo nos números, isso que eu entendi. O crescente tem a ver com a derivada, né? Uhum. Se a derivada for negativa, você tem uma função decrescente. Então, o que você tem que fazer é provar que ela é negativa para todo valor maior que 1. Como isso, se são infinitos números? Fácil. No cálculo, você tem os teoremas que te garantem que o comportamento da função só vai mudar se passar por um ponto crítico. Ok? Uhum. Então, você tem que derivar igual a zero para verificar que não tem nenhum ponto crítico depois de 1. Portanto, o comportamento que ela tem depois de 1 vai ser o comportamento até o infinito. Sacou? Isso. Então, temos Então, que tipo, se derivar, você né? derivar c igual a 0 menos 2t mais 1, você vai ver que
Você vai achar meio. Você vai achar que o ponto crítico é meio? Quê? Você vai achar que o ponto crítico é meio? É, se igualar Não sei, menos não fiz a 2. conta, mas tu tá me garantindo aí, se tiver uma foto para me mostrar? Ah, não, igualar menos 2t mais 1,0, você vai achar que é Não, meio. a gente tá interessado no. É, já que é maior que 3, né? A gente vai ter que verificar as duas. Tanto a Uhum. parabólica lá quanto essa. Uhum. Daí sim você acha um ponto crítico em meio, e olha só que interessante. Tinha que você pensar muito, né? Como é uma parábola virada para baixo, já que o A é negativo, depois desse ponto crítico que tu acabou de encontrar, ela é decrescente, certo? Já que o ponto é de máximo, né? Uhum. Isso. E, bem, a outra função é uma exponencial, né? A gente sabe que exponenciais negativas também são decrescentes sempre. Uhum. Então a gente já tem intuitivamente que vai ser de fato isso. Mas o argumento está no ponto crítico, beleza? É você encontrar o ponto crítico e mostrar que a derivada, depois do ponto crítico, é negativa. Se ela é negativa para um determinado valor, ela vai ser negativa para todos, se não tiver nenhum ponto crítico depois, beleza? Uhum. Ah, Então mas é ela isso. sendo meio se prova que, tipo, Não, a qualquer única coisa que valor você acima de prova, meio vai ser negativo, né? não, a única coisa que você prova algebricamente quando você encontrou meio é que o ponto crítico é meio, ok? Uhum. Agora, o Tá. que que você tem que fazer para provar que depois vai Tem que ser fazer decrescente? tem que fazer o teste, né? Você pega um ponto depois do um, por exemplo, o próprio um ou dois, qualquer coisa assim. Aí você joga na derivada e vê que ela é negativa, ok? Vê que ela fica negativa, beleza? Claro. Ou você faz o teste da segunda derivada, joga o ponto crítico, vê que ela vai dar positiva, a segunda derivada positiva, então é um ponto de, não, vai dar negativo, então é um ponto de máximo. E daí, sendo um ponto de máximo, depois não tem mais nenhum ponto crítico, ela vai ser, né, decrescente para sempre, beleza? Uhum. Tá. É isso aí. Então, Muy bien. E tem C aqui, ponto T igual a 6 responde a ponto de flexão. Mostra esse fato. de flexão é quando você faz a segunda derivada e igual a zero, você acha que é flexão? Isso. Só que aqui é meio complicado porque tu tem uma função dada em partes, né? É. Então é meio ruim tu fazer a segunda derivada. Vamos dizer assim, porque tu tem duas, né? Então tu vai ter que mostrar que para a função que vem antes desse ponto, a segunda derivada tem um sinal e para a função que vem depois tem outro. Foi o que teu colega quis fazer aqui, só que ele fez para a primeira derivada. Tem que fazer para a segunda, entendeu? Entendi. É isso. A segunda Porque derivada da primeira vai ser menos 2 e então ela é negativa. Isso. na segunda vai ser. Para mim deu e elevado a 6 menos t. Vê se tá certo. É. Daí você joga o valor nessa derivada que você achou certinho aí e vai ver que ela vai dar positiva. Ou seja, sinais trocados, né? Uhum. Para a esquerda uma coisa, para a direita outra, na esquerda convexo, na direita côncavo. Então, se teve a mudança justamente nesse ponto, tu tem um ponto de flexão. Tá. Beleza. Aí a D é fácil, que é limite infinito, então é só zerar o t e mostrar que limite infinito no longo prazo vai ser igual a p. Se for uma função fácil de trabalhar, né? Como é que tu faria esse limite? Porque é exponencial, qual que é o teu argumento para dizer que ela vai dar zero? Não, eu vou falar, o exponencial vai ficar um sobre e elevado a t. E eu sei que vai substituir t por infinito, vai zerar a função, e vai zerar junto com o q, e vai ficar apenas o t. É, isso aí. E essa outra aqui? E aí é.
Porque o 1 é ponto de maior interesse. Hum, porque. Então, essa E aí é porque se substituir no T por 1 vai dar o maior resultado de função? É porque vai dar o ponto crítico, né? Uhum, E é um ponto de máximo. uhum. É isso. Daí o que Mas aí faltou por pro que teu ela colega foi considerou falar errado sobre isso? derivadas aqui, né? Por que ela considerou errado isso? Ela não falou Será? sobre derivadas. Não. Máximo de global, pois eu deveria ter dito. A derivada nesse ponto é igual a zero. Ficou meio largado, é uma prova de cálculo, tu não vai falar sobre derivada? É estranho, né? Então você tinha que falar que é o ponto máximo global em T, pois A derivada nesse ponto é igual a zero. derivar nesse ponto igual a zero, tá? E tu pode dizer que pelo teste da segunda derivada, esse é um ponto de máximo. Tá. Porque o ponto pode ser crítico e não ser um ponto de massa, né? Pode ser um ponto de mínimo. Tá. Ah, E então é aí, isso. Então, que mais então nós temos? agora eu queria umas dúvidas minhas que eu tenho na matéria. Então, primeiro eu queria entender bem integrais por substituição que a gente fez já na aula. Vimos sim. Deixa eu pegar aqui. Você consegue me resolver um exemplo, por favor, que eu entender? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. A integral por substituição é a primeira que aparece, né? Tem muitas técnicas, mas a primeira que tem é essa. Vamos lembrar que é aquela ideia de que eu não sei integrar as coisas, mas eu sei o que está na tabela. Então a gente tenta transformar em igual aquilo que está na tabela. Daí, qual é o caso aqui, né? Nós temos uma raiz de 2x menos 1. Não sei que é a integral disso, mas eu sei a integral da raiz de u, por exemplo. Então eu posso chamar aquilo de u. O problema é que se eu chamo de u que está aqui dentro, o dx continua sendo dx. Por isso, eu preciso derivar o que eu chamei de u, para que de alguma forma apareça dx. E depois, substituindo tudo que tem x pelo que tem Por u, que que o DU fica igual a 2x? Porque. na verdade, pense, qual que é a derivada de 2x menos 1? É 2? Aham. Então, o que é a derivada de u? A derivada de u é du dx. Du dx. Porque se derivou essa função ficou só 2, né? Que nem quando tu deriva y, não fica dy dx? Aham. Então, a derivada do u é du dx. Então, é isso. Então, o dx du vai ser sempre igual à derivada da função x, né? Da função u. Sim, exatamente. Então, se, sei lá, u fosse igual a 2 elevado a x, a du seria igual a 2 elevado a x vezes L22, né? Ln? Porque regra de derivação de exponencial. Ah, sim, quando tu tá falando de exponencial. Mas tu tá falando de outro problema, né? Já não tá mais falando desse aqui, né? Não, sei, eu estou dando um outro exemplo, assim, só para ver se é o mesmo caso todo. Em todos os casos é o mesmo. O problema é que às vezes quando você tenta chamar alguma coisa de u, você não consegue substituir o dx. Esse é o problema. Por isso que às vezes essa técnica não é suficiente para resolver, tá bom? Ah, e bem, aqui tem um Mas outro aí, exemplo bem interessante. peraí, você substitui a função por u, Alguma parte da função você vai chamar de u. Isso é sempre discutível, tem que ser pensado.
Você sempre vai chamar de U aquilo que você sabe que, quando derivar, você vai conseguir também trocar o dx. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tu tem essa função meio estranha. O que tu vai chamar de U? A função toda? Não faz sentido. Tu vai chamar de U só a parte de baixo, x ao quadrado mais 1. Por quê? Porque quando tu deriva o x ao quadrado mais 1, aparece x dx. Tá vendo aqui, ó? X dx. Por que é legal que apareça isso? Porque aqui tu tem x dx também, tá vendo? Então, nesse caso, seria igual só a 2x, né? O quê? O du é igual bem, o du é igual a 2x dx. Para que tu possa substituir lá. Mas veja que o importante aqui é você trocar o x dx, né? Então, na prática, você vai trocar aquele x dx que aparece por du sobre 2, entendeu? Porque eu passo esse 2 dividindo. Agora na substituição, ele tira aquele 3 sobre 2 do nada para fazer a mesma integral? Não, o 3 foi para fora e o 2 é esse 2 aqui. Claro, é que aqui ele está fazendo de outro jeito, mas no fim das contas é o mesmo, entendeu? Ele está multiplicando e dividindo os números lá. É só uma outra forma de colocar as constantes dentro, mas vai dar a mesma coisa. Ele só fez de outro jeito. Foca no meu jeito, que é melhor, mais rápido. Ok? Então ele tira esse 3 aí que ele mandou para fora, é o 3 da própria função. Isso. E o 2? O 2 é isso aqui que eu falei. Eu vou fazer uma dessa aí, desses dois tipos aí, e depois eu vou te pedir para fazer uns parecidinhos. Ó, vamos começar com bem de boinha aqui. Por exemplo, x mais 7 elevado a 15 dx. Daí o que acontece? A pessoa desatenta faria x mais 7 vezes x mais 7 15 vezes. O que não está errado. Mas o que faria você ficar um dia inteiro fazendo a conta. Então, o que a gente vai fazer? Vai falar que u é x mais 7. Porque eu sei integrar muito rapidamente u elevado a 15. Só que eu tenho que substituir esse cara também. Mas esse cara aparece tranquilamente quando eu derivo. O du é igual a dx, então, por consequência, né? Como a gente quer trocar o dx, né? Tá aí. Então, a gente integra ali o u elevado a 15 du, certo? Bem, eu tenho certeza que você sabe fazer essa integral. Vai ficar 16 sobre 16, isso. Isso. E, bem, agora tu ainda tem que substituir o u. O u é x mais 7. E no final não pode esquecer do c. Ok? Isso. Show. Muito bem, muito bem. Essa foi uma dessas técnicas que é bem fácil de utilizar quando tu tens esses argumentos somados, coisinhas assim. Perceba que se tu tivesse o x ao quadrado aqui, já não daria para resolver. Porque a hora que você derivasse, apareceria x aqui no lugar do 1. E tu não tem x aqui fora. Se fosse x ao quadrado, então, seria igual a x aí, né? Não daria para resolver. Não. Simplesmente tem integrais que não dá para resolver de forma normal, tá? Essa seria uma delas. Nossa, mas para resolver essa integral seria como, então? Só por um computador. De forma numérica. Agora, se tu tivesse então um x aqui, daí daria. Porque daí a hora que você derivasse, apareceria x aqui, e daí você teria x dx. Sacou? Então é sempre mediante o que aparece, né? Não é uma receita de bolo, não. Você tem que sempre avaliar o que tá rolando. Quer ver? Eu vou fazer um desse pra tu ver. O problema é praticamente o mesmo. X ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 1, elevado a 1/3.
de x dx. Aqui, então eu vou chamar quem está ali dentro de u. Uhum. A derivada vai ser 4x dx, certo? Sim. Passei o dx já multiplicando. Mas perceba que a gente tem x dx aqui fora. Esse cara já demos jeito, já vamos substituir por o todo. Mas a gente tem que substituir o x dx. Então eu isolo o x dx. X Então vai dx, ficar du sobre 4, né? exato. Essa integral vai virar simplesmente a integral de u Vai ser elevado a a integral vezes 1 sobre 4. 1/4 de du. Eu passo a constante para fora, né? Como du, como eu estou substituindo x dx por du sobre 4, eu já passei o sobre 4 para fora. Tá. Daí agora somando, né? Vai ficar 4 terços dividido por 4 terços. Então, vai ficar 1/4 vezes 3 quartos. O u é quem mesmo? 2x ao quadrado mais 1. Elevado a 4 terços mais c. Pronto, integrado. Então, é sempre buscar o que está na tabela, beleza? Isso aqui está na tabela. É a regra do tombo ao contrário. Tá, entendi. Agora eu tenho Beleza. outra dúvida. Não. Agora tu vai fazer aí. Deixa eu colocar aí. Se eu só ficar fazendo, fica palha. Vou te pedir para fazer um parecido com o primeiro lá. Só vamos resolver agora, então, porque eu tô com umas dúvidas e vai ter a prova hoje, eu quero ter outras questões já. Prova de integral? É prova de integral e derivado. Então é melhor tu fazer, man. Se tu quer ver resolução feita lá, depois vê no YouTube. Tenta fazer isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te enviar o que eu já fiz. Usei como referência. E me manda uma foto como se estivesse fazendo a prova também. Já que a prova é hoje. Eu sabia que tua prova era hoje. Pô, mas vai cair integral na tua prova? Integral e derivada vai cair? Porra! Mas tua prova é exame ou é prova normal? É uma provinha, assim, que tem um peso bem grande. Putz. Então a gente vai ter aula no sábado, né? Isso. Essa Isso. última aula. Será que tu vai ter a prova já no sábado? Eu não, acho que não, mas possivelmente não. O teu microfone tá meio zoado hoje. Se tu for jogar, vão reclamar. Aí, cara. É mesmo. Nota 10. Tem nota 5, porque faltou a constante. Os professores vão tirar a nota se tu não pôr a constante, beleza? É. Isso. E aí, o que que tu queria que eu fizesse lá? Dica. É um exercício que você vai achar inútil, mas eu acho que ela pode pedir na prova. Então, Então não eu é. vou fazer só negócio de soma de rima, que você já falou que.
Eu tô Ah, esse cansado. exercício é uma merda. Eu não gosto de soma de rima, mas será que ela vai cobrar? É ruim. É porque a soma de rima que a tua professora Eu faz acho é que uma soma talvez ela possa simplificada. cobrar que eu pedi bem o conceito. Eu só queria fazer dois exemplos dele para entender bem, que eu tentei fazer e deu errado aqui. Tá, manda aí. É que o jeito que a tua professora faz é bem simplificado, tá? Então é mais de boa. Se fosse pra fazer a soma de rima de verdade, você estaria ferrado, mano. Ah, não dá. Uhum. É só os dois primeiros exercícios dessa lista, que é de soma de rima, que eu tentei fazer e deu errado. Eu queria só fazer e entender. Certo. Mas soma de rima é o jeito mais difícil fazer o método lá da integral definida. Eu achei isso muito bizarro. É. Qual é o problema em específico? Os dois primeiros, esse. Os dois primeiros? O Não, os 3 e o dois. 4? Não, os dois. Um e o 2? Não, tipo, o exercício 3, assim, que é os dois Ah, exemplos. tá. Tá bom. Vamos ver, né? O jeito que ela pede as coisas eu acho meio estranho. O que seria o R8? Não sei o que é o R8. Mas ela fez um aqui que eu até consegui resolver aquele dia. O que é R8? Bem, deixa eu escrever aqui. Ela não fez nenhum exemplo desse, velho. Todas elas consideram o ponto mais à direita, como representativo de cada subintervalo. R8 para a função x, intervalo de 0 a 4. Ela quer que tu divida o x em 8 partes, eu acho. Eu acho que é isso. Tá bom? Tentei Então vai fazer ficar. isso, só que não deu resultado. Mas, É? ó, o jeito que eu fiz foi. Você tem que achar o intervalo de 0 a 4 e dividir por número de partes que ela pede. Então tem que ser, tipo, 4 menos 0 dividido por 8, né? Eu não sei, velho. Deixa eu tentar fazer aqui o que eu acho que é pra fazer, tá? Tá. Ó, a gente tem que ir até o 4. Então vamos dizer que aqui é o 4. Só que esse oitinho aqui, cara, eu acho que esse oitinho significa que tu tem que ter 8 retângulos, entendeu? Ou seja, tu vai fazer retângulos de meio em meio, até chegar no 4. Então tu vai ter. Vamos ver se eu consigo fazer 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos. Agora, tu vai fazer retângulos. Beleza? Uhum. Então, e o retângulo, ele sempre vai ter que ter a altura. Pô, belo retângulo. Ele sempre vai ter que ter a. Nossa, mano. Olha só, esse aplicativo ainda vai ter que melhorar muito. É que pode, velho. Ah, porra, vai tomar no cu. Vamos fazer assim mesmo. Meu Deus do céu, velho. Esse aplicativo é. Tá que pariu. Eu vou quebrar essa porra ainda. Pronto. Pode sumir, mas eu tinha colocado. Incrível, cara. Como esse negócio é complicado de mexer. Aqui estão os retângulos. Uhum. Tá. Então, o que eu entendo é que tu tem que pegar a área desses retângulos. Uhum. Só que para tu conseguir pegar a área desses retângulos, beleza, tu já sabe que as bases medem em meio. Cada base Uhum. mede meio aqui. Isso. Se o R é 8, então vamos colocar assim que a base é 0,5. Só que cada coisinha vai ter uma altura diferente, certo? Uhum. Como é que você vai descobrir a altura? Você vai ter que jogar esses meios na equação. Então, por exemplo, né? Como a equação é y igual a x, o primeiro retângulozinho aqui vai medir meio também a altura. Vamos chamar de y1 aqui. Meio. Uhum. Esse é o primeiro, né? Esse é o Isso. y1. Agora o y2 é esse cara aqui. Bem, perceba que o y Medir, né? mede 1, exatamente. E assim vai, né? Eu acho que tu já entendeu a lógica. Cada retângulo tem meio a mais, certo?
Isso. A menos que eu esteja viajando, é isso. Acho que é isso. Então, com isso em mente, é só fazer as continhas, né? Tem que fazer até Y8, né? Até o 4, né? Isso até o 4. Então, vamos colocar aqui que a área, que é o que o programa pede, baseado em R8, né? Vai ser igual a meio mais 1 vezes meio, é meio. Peraí, não, desculpa, errei. Aqui não é meio, aqui é 0,25. Sabe por quê? Porque nós queremos a área, certo? Então a base é sempre 0,5. Então é 0,5 vezes 0,5. Aqui vai ser 0,5 vezes 1. Aqui vai ser 0,5 vezes 1,5. E assim vai, certo? Tá bom? Então, vezes. Opa, então eu vou fazer uma coisa para ficar mais explícito o que está rolando. 0,5 vai multiplicar todo mundo. Então vai ficar 0,5 vezes 0,5 mais 1 mais 1,5, certo? Mais Mais 2. até o 4. Vai até o 4? Tá pedindo até o 4, certo? Tem que fazer todo mundo aqui, né? Tem que somar do meio até o 4 agora. Então põe numa calculadora, né? Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vai dar muito fácil. Deu 18. A menos que eu tenha errado alguma coisa no caminho, acho que não. Vezes 0,5 vai dar 9. Então a área deu 9. Quê? A área deu 9. Vai dar 9, né? Porque você pegou o celular, vai ficar 18 vezes 0,5 vai dar 9. Isso. A resposta é 9? É 9. É que pra mim tava dando 18 só, daí eu não tava. Tu esqueceu de multiplicar pela base, provavelmente, né? Ele quer a área, certo? E a área é base vezes altura. E a base é sempre meio. Tá, Beleza? tá, É isso aí. entendi. Então, se for um probleminha simples assim, tá bom, né? Eu acho que vai ser, no máximo ela pode cobrar isso, que ela deu esse gráfico aí com colunas, ela pode pedir para fazer a área das colunas por meio de soma de rima. Entendi. Pode crer. Aí tem a próxima também. Ah, outra lá. Então. R4 para a função. Essa função já é um pouco mais chata, mas a lógica é a mesma, tá bom? Se tu queres R4, tu tem que dividir de 0,25 em 0,25. Então, tu já vai ter que a área, vamos por B aqui. A área vai ser igual à base, o somatório da base vezes as alturas. Vou Vai ser colocar assim. praticamente dividido por 0,25 vai dar 4, assim. Agora tem que achar todas as alturas, né? Isso. Se tu vai jogando de 0,25 em 0,25, vai dar quanto? Bem, é meio chato isso, mas vamos fazer, né? É 0,25, 0,5, Se tu jogar 0,25 aqui, vai dar quanto? É 1 menos 0,25 ao quadrado, certo? Ah, tá. Então é só ao quadrado. Então tem que pôr na função, na verdade. Isso. Tem que jogar na função, não tem muito jeito, tá? Então tem que fazer o 0,25 vezes a função de 1 menos 0,5 ao quadrado, mais 1 menos 0,5 ao quadrado. Vai ter que ir fazendo todos até chegar no 1, certo? Ah, tá. Tá, entendi. Porque esses caras vão te dar as alturas. Tá. Daí eu faço o resultado depois, final dessa soma, vezes 0,25 para achar o resultado. Tá, Exatamente. tá, entendi. Lembra de sempre colocar a base para fora aqui na hora do cálculo da soma. Porque a base é sempre a mesma, tá bom? Ah, Quem muda é o carinha lá. entendi. Ok. Então, agora eu tenho dúvida mais
eu me confundo bastante algumas vezes quando estou fazendo a prova nos conceitos da derivada. Então, tipo, questão de domínio. O domínio de uma função é até onde os usuários delas podem abranger, né? Aham. Tá. E a singularidade? Singularidade significa o quê? Singularidade? Singularidade são os valores de x que fazem a tua conta dar zero. Desculpa, dar infinito. O que normalmente é você ter divisão por zero, né? Ah, tá bom. Daí, Pode. os pontos, só para, é meio bom pra perguntar de novo, mas, tipo, os pontos críticos você acha igualando a primeira derivada igual a zero, né? Pontos críticos, sim. Mas eu acho também importante que quando você estiver avaliando esse tipo de coisa, você leve em conta que os pontos de singularidade também são pontos críticos, tá? Porque os pontos de singularidade podem mudar completamente o comportamento da tua função. É. Por exemplo, ó, quer que eu te dê um exemplo? Opa, estava aqui já um negócio. Por exemplo, tu tem a função sobre x. Ela claramente tem um ponto de singularidade aqui, em x igual a zero, porque vai rolar divisão por zero, etc, né? Agora, olha só como é que é o gráfico dessa função. Bem, vê um comportamento mudando assim abruptamente, né? Então é importante que tu dê uma olhada, sempre no ponto de singularidade. Apesar que nesse caso, ela é decrescente dos dois lados, né? O ponto é de singularidade, mas não mudou o comportamento da função. Né? Perceba que é decrescente, e aqui também decrescente. É. É uma coisa assim que vale a pena ver, mas às vezes não altera nada, tá? Beleza. Por exemplo, aqui, ó, se fosse x ao quadrado, alteraria. Porque x ao quadrado a função é assim, ó. Então, antes do ponto de singularidade, ela é crescente, e depois ela é decrescente. E o ponto é de singularidade, não é um ponto crítico. Tipo, ele não é um ponto que, vamos dizer assim, a derivada é igual a zero nele. A derivada dá infinito nele, mas é importante estudá-lo, ok? Beleza. Daí, para você achar o ponto mínimo e máximo, tem que ver por regra de sinal, né? Aham. Então, por exemplo, você acha os pontos críticos e depois tem que usar a regra da segunda derivada, tem que derivar pela segunda vez, Tu substituir os sempre pontos pode críticos. usar a regra da segunda derivada ou tu pode utilizar a regra da primeira derivada mesmo. A Porque primeira é só derivada é a pegar, regra você de tem que pegar testes. um ponto crítico, você tem que ter lá, o ponto crítico é 1, você tem que pegar um valor menor que 1 e um valor maior que 1, né? Isso, exatamente isso. Aí tem que fazer uma tabelinha lá de valores. Então. Isso aí. E falando sobre a segunda derivada, você igualando a segunda derivada igual a zero, você acha apenas o ponto de inflexão? Quando você iguala a segunda derivada a zero, sim. O ponto de inflexão, qual a diferença dele com o ponto crítico? Então, O ponto de inflexão ele muda de côncavo para convexo. O ponto crítico faz outra coisa, né? Ele muda de crescente para decrescente. então, sei lá, o ponto crítico de uma função é igual a 1. Então, quando o resultado dá 1, quer dizer que a função, ela deixa de ser positiva e começa a ser Não, negativa. deixou de ser côncavo e virou convexa. Por exemplo, o ponto aqui de inflexão da função y igual a x ao cubo é zero. Então, antes da função, antes do zero, ela é uma função convexa, barriguinha para cima. Depois ela é uma função côncava, barriguinha para baixo. Então é isso que o ponto de inflexão muda, beleza? Tá. E o ponto crítico ele apenas muda o sinal, o valor final da função, sempre. O E ponto aí, crítico altera a região de crescente para decrescente. Por exemplo, na função x ao quadrado, qualquer translação dela. Esse aqui é um ponto crítico. Antes dele, a função é decrescente. Todas as retas tangentes, ó, todas as retas tangentes são decrescentes, tá vendo?
Aqui virou horizontal. E depois elas ficam crescentes. Então, por isso que pro teste da segunda derivada, depois do ponto de mínimo ali, as derivadas vão ser positivas. Tá. Como que eu vou. É a que tá descendo, tipo, convexa que tá subindo? Ou não? Não, côncavo é barriguinha para cima e côncavo para baixo. Tá bom, vai. Ela pode ser convexa e ser decrescente, como ela pode ser convexa e ser crescente. Isso não tem nada a ver, tá? Tá. Então, por exemplo, uma função côncava, como você falou, Essa aqui é uma função totalmente côncava. Ela é sempre côncava, essa aqui. Então tá. ela tem regiões de crescência e de decrescência, mas ela é sempre côncava. Entendeu? Côncavo tá barriguinha para baixo, convexa barriguinha para cima. Isso. Tá. Agora eu tenho dúvida em um exercício, acho que é o último exercício que eu tive dúvida fazendo, que é o exercício aqui da lista extra 3. Não. Manda aí. Nossa, eu posso pedir para ir no banheiro rapidinho? É, Vai primeiro, lá, é o exercício único, porque eu tô com muita vontade, desculpa. vai lá, vai lá. Pronto, voltei. Então, exercício 1 da lista extra, eu fiquei com dúvida só no B, porque eu já achei as constantes dele. Aham, As constantes do exercício 1 você consegue subir a lista? claro. Por favor. Quer ver o primeiro? Então, nessa função, a constante A é igual a 25.600 e a constante beta é igual a menos 1/15. Muito bem, muito bem. Agora o B eu não consigo fazer, que ele quer o valor total da indústria durante os 105 dias. O que eu entendi é que tem que fazer a integral definida de 0 a 105 da função. Aham. Mas o valor não, eu não consigo bater o valor com o gabarito. Queria fazer com você, daí isso. Qual exatamente a primeira, né? Uhum. Beleza. Ahn, tem tanto dado aqui, né? O gráfico ajuda para achar as constantes, que são só igual às horas do gráfico. Vamos ver. Porra, é essa? Caramba, que isso, cara. Hum? Caramba, hoje é o dia, velho.
Eu tô batendo print aqui e o print não copia. Loucura, mano. Tá. Me parece tudo certo que tu encontrou, cara. Né? Porque tu joga ali 2000 igual a alfa. Aqui o T é 0, então vai virar 1. Menos 200, pronto. Encontrou o alfa que tu falou. Uhum. Não, encontrei as constantes. Eu não tô conseguindo só chegar no resultado da integral definida. Calcule o valor total de indústria petroquímica que deverá pagar para a refinaria pelo aluguel dos... Tá, mas provavelmente tu quer fazer a B, então, né? Só a B que eu fico com dúvida. A B precisa dos dados denunciados, né? Porque ele está falando de dinheiro aqui, valor total. E tem a ver com o enunciado, deixa eu pegar o enunciado lá, porque se tu fizer simplesmente a integral aqui, tu vai ter uma resposta que é volume vezes tempo, basicamente. Volume vezes tempo. Mas tem que fazer por meio da integral definida, que 0 a 105. Tá, mas isso não resolve o problema. A gente tem que usar as informações que estão aqui, ó. Depois decidiu cobrar para o lugar uma taxa de 0,80 por dia, por metro cúbico. Então, depois que a gente faz a integral, tem que multiplicar por 0,80 ainda. Tá bom? A ideia é essa. Porque a integral aqui não tem nada a ver com dinheiro. O problema pede dinheiro, então tem que multiplicar pela taxa. De fato, Então, quando tu resolve a integral, tu tem como encontra a fazer a quantidade de integral? volumes por tempo e depois tu multiplica pelaquela taxa enquanto dinheiro. Então, Tem tu como tem que sabe fazer resolver essa essa integral? integral? Então, por favor. Claro. Qual que é a função? A função é isso. 2 beta, qual que é o beta? O objeto é menos 1/15. Daí vai ter T e menos 200. Tá. Isso. Bem, para integrar númerozinho assim, né, tem aquela regra lá, né? Tá lá na tabela. Lembra da regra de integrar coisa que não é o E? Coisa que é o I. É, porque tu não tem o E ali, tu tem o número 2, né? Hum. Então tu tem que usar a Então regra vai ficar 4 daquela tabela. isso sobre o ln de 2, né? É isso aqui. Então, vai ficar 2.560. Agora a integral. Bem, AU ln de A. Bem, tem que ver que essa integral aqui, ela está sendo integrada em U. Uhum. Só que a nossa integral está sendo integrada em T. O que nós temos na integral não é T somente. Tem essa Uhum. coisa aqui também. E eu já falei para você que essas coisas que multiplicam o que tu está integrando vão para baixo da resposta dividindo. Tá. Então, vai ficar 2 elevado a menos t sobre 15 aqui. E esse ln de 2. menos 1 sobre 15 é ln de 2, exatamente. Agora a integral aqui, De 2. 200t. Menos T. Isso. E essa integral é definida, né? Uhum. Ela vai de 0 a 105. Tá. Daí você substitui os valores por 105. O 0 vai zerar. Mas era esse aqui, o outro não. Então vai ficar 2 elevado a menos 105 por 15. Coisa chata ficar escrevendo isso. Imagina na prova. 200 vezes 105. Esse aqui é o final, né? Vamos dizer assim. Então, deixa eu
Ah, não, não trava, não trava. Travou o encontro. Puta que pariu, velho. Hoje é o dia das coisas erradas. Meu PC tem 32 GB de RAM e essa merda trava às vezes. Os caras programam muito mal hoje em dia, tá louco? Como é que pode, mano? Os caras lançam um jogo, um dia depois já tem patch de correção, gente. Na época do Super Nintendo, os jogos nunca tinham correção. De uma merda, ninguém sabe programar mais. Vai ficar 200, ó, vai ficar 200 vezes 105, tudo isso aqui, agora menos, a parada com zero. Então, o que vai acontecer? Com o zero, isso aqui vai ficar elevado a zero, então vai dar 1. Uhum. E aqui, de fato, vai dar zero. Tá Tá. bom? Eu tenho que resolver essa continha aí, velho. Não tem que Pra fazer a encontrar, função de zero não tem que fazer a função de zero vezes o 25.600. depois que fizer todas as contas que estão dentro do colchete, você tem que Ah, multiplicar tá, por tá, pera. 2.500. Tá? Só que isso ainda não vai te dar a resposta final. Isso vai te dar Pera. só o volume, O volume, daí você tem que fazer o volume vezes 0,8, né? que é a taxa de grana, exatamente. Nossa, então é uma continha chata de fazer. Eu não acho que isso vai cair numa prova, porque é muito longo para uma prova. Mas, bem, aqui virou matematiquinha básica, né? Nada demais. Só não esquece de multiplicar a taxa, porque a integral ela não tem absolutamente nada a ver com grana. Então É. tem que. O que ela tem é volume aqui. Né? Volume que tu coisou num tempo específico. Depois tu pega isso, que é justamente isso que ele quer que tu multiplique pelaquela taxa. Entendeu? Isso. Então é isso aí. E aí, mais alguma coisa? Acho que é tudo isso, né? Então, só relembrando, então, côncavo é veio para baixo, convexo veio para cima. Exatamente. Tá. A flexão é que muda de côncavo para convexo ou de convexo para côncavo, né? Isso aí. Ponto crítico, aqui muda a função saindo decrescente para crescente. Exato. Singularidade é uma função que faz ela ficar infinita, provavelmente. É o valor de x que faz a função dar infinito. Tá. A linha que abrange tudo, daí suma de rímel tem que fazer aqui o método lá, que tá fazendo errado. Isso, a base é sempre a mesma e você encontra os y's jogando os valores das novas bases, né, de cada uma das bases na função. Tá. E daí tem essa substituição lá, que tem que igualar, que tem que fazer substituir por uma função igual a u, e depois de igual a dx. Isso. E é isso. É Eu isso acho aí. que é isso. Agora eu vou ter que fazer a prova lá e vamos nessa. Tua prova é agora? É só 9h45, daqui a pouco. Pô, boa sorte, man. Vai dar tudo certo aí. Você tá sabendo bem a matéria. Não, Vai na confiança que vai dar tudo certo. Abraço, valeu. abraço.